O Flamengo praticamente é o campeão da Copa do Brasil. É isso que os comentaristas estão dizendo. Inclusive, Vene Casagrande cravou que o Flamengo vai passar o carro em cima do Corinthians, de Depay e tudo mais. Então vamos reagir a esse vídeo aqui, o corte também de João Guilherme e o momento em que Vene Casagrande faz essa afirmação. Então deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Estão definidos, portanto, os semifinalistas da edição 2024 da Copa do Brasil. Teremos Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Do outro lado, o Atlético Mineiro jogando contra o Vasco. Prometem muito essas semifinais. Vamos falar sobre a classificação do Flamengo, a vitória, hoje um empate, na verdade, do Galo, mas que levou o Galo à semifinal da Copa do Brasil. Tudo isso será assunto do Troca de Passes que está começando a partir de agora. Eu estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex e vamos começar a falar sobre esses dois jogos que movimentaram a noite da quinta-feira. Carlos Eduardo Mansur, boa noite. Deu o que se imaginava pela vantagem que foi construída por os dois times na primeira partida, né? O Galo já havia vencido no Morumbi por 1-0, o Flamengo venceu lá na Fonte Nova também por 1-0. Hoje confirmaram as classificações. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que dos dois confrontos encerrados hoje, as classificações se justificam se a gente pesar os 180 minutos dos confrontos, né? Talvez o Flamengo não tenha sido tão superior ao Bahia na Fonte Nova, mas o que hoje no Maracanã o jogo foi muito mais controlado e o Flamengo teve claramente superioridade na maior parte do tempo do Maracanã. Do outro lado, o Atlético, quando jogou em São Paulo, conseguiu levar um jogo para o terreno que interessava a ele, contra o gol no final, num jogo bastante equilibrado. Não dá para dizer que o confronto de hoje é um jogo muito desequilibrado de novo, acho que foram 180 minutos bastante parelhos, mas no todo o Atlético teve as melhores oportunidades, teve mais chances do que o São Paulo. E aí é um debate para a gente ter mais adiante. Eu acho que foi mais um jogo em que o São Paulo, na hora que precisou, construiu o resultado, ofensivamente produziu menos do que precisava produzir. Isso vem acontecendo em algumas partidas quando ele enfrenta adversários que se defendem um pouco melhor. Mas no final das contas, eu acho que dos 180 minutos desses dois confrontos, Flamengo e Atlético foram melhores e chegam à semifinal. É por aí. Alex, boa noite. No confronto lá de Belo Horizonte, para um time que precisava vencer, né, o jogo, já que havia sido derrotado no Morumbi, o São Paulo produziu muito pouco, né? Foi um jogo pouco inspirado ofensivamente. Mais uma vez, fora de casa, o São Paulo tem sido assim, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É uma característica desse São Paulo que vem, que a gente já falou do ano passado, esse ano parece que está também com a dificuldade, sim, maior de jogar fora de casa e precisando fazer o placar, realmente não teve essa inspiração. O Atlético com encaixes assim de marcação, o São Paulo parece que ficou entregue a isso no jogo, não parecia um time que precisava buscar resultado, enfim. E ainda acabou sofrendo alguns contra-ataques por causa de perder a bola ali. Mas é um São Paulo que acaba sendo eliminado por essa característica. Jogo de Copa você precisa realmente ir bem dentro de casa e fora. E para o São Paulo decidir em casa tem sido sempre melhor do que decidir fora. E nesse sentido o Atlético acabou sendo superior, concordo com o Mansur e contigo. Acho que os 180 minutos dos dois jogos em si, acho que foi justa a passagem de Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos fazer o seguinte, então. Já vamos voltar ao Maracanã, porque lá estão Jader Rocha, Renato Mendonça e também o Ramon. E eles vão conversar com a gente um pouco mais sobre essa passagem, eu diria, muito tranquila do Flamengo, muito acima daquilo que eu imaginava que fosse o jogo. O Bahia criou muito pouca dificuldade para o Flamengo. O Bahia que costuma ser um time que cria oportunidades, deixa o adversário normalmente em maus lençóis durante as partidas. Hoje teve um início razoável e depois pareceu entregue ao melhor Flamengo durante quase os 90 minutos. Certo, Jader? Boa noite, meus amigos. Bem-vindos. Sempre um privilégio, Felipe. Um abraço para você, para o nosso Cadu Mansa, como diz o Alex. Grande Alex. Abraço, gente. Abraço para o pessoal que está em casa acompanhando aí o Troca. E assim, né? A bola pune, já diria Muricy Ramalho. E o Bahia teve a grande chance lá com 2, 3 minutos.
O Everaldo teve a oportunidade, depois de uma jogadaça do Everton Ribeiro, não converteu e a partir daí o Flamengo começa a consolidar essa vitória de novo, né? Para chegar a mais uma semifinal na história, a 17ª, quarta consecutiva, mas vou deixar a análise para quem entende do riscado, Renata e sua inseparável Malu e também o nosso Ramon. Vamos começar a falar então nessa classificação, da maneira como o Flamengo chegou para a semifinal vencendo de novo o Bahia? Bora, Jader. Boa noite, né? Mais uma vez, boa noite aos amigos do Troca. Acho que foi uma classificação tranquila, porque uma atuação muito segura e consistente do Flamengo aqui. Essa foi a única jogada que o Bahia conseguiu construir e que levou, de fato, perigo ao gol, apesar de não ter sido no gol, mas levou perigo ao gol do Flamengo. Foi um grande passe, né, do Everton Ribeiro, que conseguiu se desvencilhar da marcação e deixou o Everaldo na cara do gol. Depois disso, foi praticamente controle total do Flamengo, porque o Flamengo pressionou no primeiro tempo a saída de bola, não deixou o Bahia, fechava as linhas de passe, né? Não deixava o Bahia confortável para construir, fechou todo o jogo por dentro do Bahia, que é essa característica, né? De Jean Lucas, de Cauli, de Everton Ribeiro. Toda essa troca de passes, ela estava congestionada, porque Everton Araújo fez um grande jogo, o Léo Ortiz fez um grande jogo, o Wesley ajudou muito pelo lado direito, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, estava muito fechadinho, muito compacto o Flamengo. E aí o Flamengo construiu as melhores chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e mereceu para mim a classificação. Eu tô também primeiro, boa noite. Cadu Mansa, Alex e Diniz. Adotamos agora. Exatamente. Eu tô com a Renata também, né? Assim, em relação ao Bahia, eu achei o Bahia pouco agressivo na marcação, dando muito espaço, principalmente na construção dos zagueiros, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira trabalhando com muita tranquilidade, né? Boa partida da dupla de volante, Everton Araújo e Léo Ortiz conseguiram proteger muito bem essa zaga, fechando esses espaços. E em relação ao Bahia, eu acho que o Bahia, eu falei isso no pré-jogo, eu acho que falta, são características desses jogadores, mas falta o Bahia ter um jogador que agrida o último terço, que chegue, que faça a defesa do Flamengo ou do adversário, que seja, correr para trás. O time do Bahia fica com a posse de bola, mas de intermediária a intermediária. E hoje não causou nenhum perigo ao Flamengo. Só para finalizar a minha fala e dizer o quão ineficiente foi o Bahia não finalizou nenhuma vez no alvo, meus amigos. E isso aí, para um time que está jogando um jogo eliminatório, é muito ruim. E só para complementar sobre os números, né? A gente falava, inclusive, no nosso aquecimento, quanto esse Bahia do Rogério Ceni era agressivo no ataque, né? Criava muitas oportunidades, só que era ineficiente. No primeiro jogo lá em Salvador, a gente viu um jogo muito aberto e com várias finalizações do Bahia. Acho que foram 17, uma coisa assim. Nesse jogo aqui, o Bahia chegou a 8 finalizações e nenhuma no alvo. E assim, no segundo tempo demorou muito para conseguir alguma finalização. O Flamengo conseguiu ser muito efetivo na ideia de deixar o Bahia longe da sua área, né? Se for para finalizar, não vai estar aqui dentro. Então, esse foi a parte defensiva mais importante do Flamengo, né? Por isso que, para mim, foi uma partida muito cara de Tite, assim, porque um time que sabia criar, que levou perigo nas chances que criou, que aproveitou bem as movimentações do Bruno Henrique, que hoje jogou como esse cara, ele não é uma referência no ataque, mas as dinâmicas do Flamengo mudaram para que houvesse chances criadas, e ele participa diretamente do gol, né? Ele que cria a oportunidade para o Arrascaeta, e defensivamente fez um jogo perfeito, anulou o principal ponto forte do Bahia, que era essa troca de passes por dentro. O Rogério Ceni faz as trocas para mim até um pouco tardiamente, assim, acho que o Ademir já tinha que ter entrado no intervalo pela característica que o jogo estava pedindo. E quando entram os jogadores que o Rogério colocou, o jogo não muda de cara, né? O Flamengo já estava posicionado mais para contra-atacar, continuou anulando as opções ofensivas do Bahia. O Ademir teve algumas oportunidades, o Ratão pouco recebeu bola, o Lúcio Rodrigues também ficou procurando a bola, e aí, enfim, foi um jogo, o segundo tempo foi tranquilo, a partir do gol, então, nem se fala. Agora, tem um negócio que me chama muito a atenção, que é essa estatística que está na tela. O Rogério, pelo São Paulo, pelo Cruzeiro e pelo Fortaleza, ele tenta ganhar do Flamengo, mas não está conseguindo. 14 jogos, 14 derrotas. Em nenhum desses jogos o Flamengo sofreu 2 gols e em nenhum desses jogos o Flamengo deixou de marcar pelo menos um gol.
vai dormir remoendo esse negócio, deve ser um troço chato, E né? o Bahia não vence o Flamengo há 5 anos, né? A última vitória do Bahia foi no Brasileiro, em 2019, 3-0 na Fonte Nova, né? O Bahia com muita 3 gols do Gilberto, que hoje está no Juventude. Exatamente, né? O Rogério Ceni, com certeza, competitivo que é, deve estar desesperado com esse tabu que ele precisa quebrar, né? E só também para finalizar rapidinho, vale destacar também fisicamente o Flamengo hoje. Me pareceu o Flamengo muito descansado, muito coordenado, com as suas ações muito intensas, tanto ofensivas quanto defensivas. E, Jader, ainda falando um pouquinho do Flamengo, né? Desde aquele jogo contra o Palmeiras, talvez, aqui na Copa do Brasil, Perfeito. aquele 2-0, que o Flamengo não tinha uma atuação tão consistente, então acho que isso é um ponto importante. E só para falar do Rogério Ceni, nosso amigo PVC nos lembra que a primeira demissão da carreira de treinador do Rogério Ceni veio depois de uma derrota para o Flamengo 2-0 em cima do São Paulo 2017. Mas não vai acontecer dessa vez, não vai acontecer, né? Eu acho que nem Outro contexto, não, outro contexto. Outra, mas assim, ele vai. Vou falar o que vai acontecer na coletiva. Ele vai fingir que não se importa, que são 14 jogos e 14 derrotas. Ele vai fingir que não se importa, mas é óbvio que incomoda. Não, é óbvio sem dúvida. E assim, né? Eu sei que vocês vão falar aí, Diniz, Mansur e Alex, ainda um pouco mais a respeito do jogo, mas só para deixar também essa pequena projeção. Vocês imaginam como vai ficar o Maracanã no domingo aqui com esse Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, os dois times classificados, embalados, e um Bahia pressionado, pegando um Atlético em casa, o Atlético que agora também vem de uma classificação. 3 dias, né? E aquela coisa de tentar absorver, seja pro lado bom ou ruim, mas é o calendário brasileiro que não perdoa e a gente vai ter, então, esse Flamengo e Vasco e um Bahia e Atlético Mineiro já no final de semana. Promete muito domingo no Maracanã, né? Para esse clássico carioca. E vocês estavam falando sobre o retrospecto do Rogério. Sabe o que chama também a atenção o saldo de gols dele nesses jogos, né? Porque nesses 14 jogos em que ele perdeu todos, o time dele só marcou 6 gols contra 28 gols sofridos. Impressionante. É um saldo de menos 22. Impressionante. Né? Para um técnico vitorioso, como é o Rogério Ceni, né? Nessa carreira que ele tem tido uma boa carreira até aqui, de títulos e tudo mais, não é normal você disputar 14 jogos contra o adversário e não conseguir sequer empatar nenhum, né? Então eu tenho certeza que ele deve estar engasgado com isso, mas mais chateado ainda com a perda da classificação e com a atuação do time dele. Acho que a atuação do Bahia deve deixar o Rogério mais bravo do que a eliminação e do que o retrospecto contra o Flamengo. Porque ele que preza tanto por ter um time, né, que cria oportunidades, hoje não aconteceu. O Bahia foi uma presa fácil para o Flamengo aí no Maracanã. Tá aí, nação, Flamengo classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O Mengão venceu o Bahia por 1-0 no Maracanã com gol do De Arrascaeta. De Arrascaeta marcou um gol com assistência do Bruno Henrique. O Flamengo mostrou uma outra postura de jogo nessa partida. Léo Ortiz jogou muita bola. Luiz Araújo brilhou também na partida. O Flamengo conseguiu essa vitória que levou o Mengão para as semifinais da Copa do Brasil. E agora que vem o Corinthians, hein? Contra o Corinthians, o Flamengo vai fazer essa semifinal. E eu gostaria que você já chegasse deixando a sua risada pros antes. Vamos dar uma olhadinha agora na análise de Mauro César aí, respondendo alguns comentários. Querida, tá saindo no Maracanã, que beleza, e tá me ouvindo aí saindo do Maraca, um abraço aí pra galera, toma cuidado, tá bom? Vem com calma, que você chegue bem, obrigado por me prestigiar, Cláudia, com a sua audiência. Se o time estiver completo, eles não aguentam, não sei se o Flamengo vai amassar o Corinthians, Gabriel, mas o Flamengo é melhor do que o Corinthians. O time do Flamengo é melhor do que o time do Corinthians. Eu não tenho a menor dúvida. Mesmo com o Memphis Depay e o Gadiardo, o Carrilho, melhor dizendo, que chegaram agora e não vão poder jogar a Copa do Brasil, da mesma forma que o Alexandro, o Alcaraz, o Gonçalo Plata também não vão poder jogar a Copa do Brasil, mas o Flamengo completo e o Corinthians completo, o Flamengo é melhor do que o Corinthians. Juliano Araújo, dá-lhe Mengão, vamos ser campeão, a galera tá feliz, e vamos Mengão, Evandro Alves. E o Gabigol entrou, mas não entrou. Jogando no meio, tocando a bola para trás. O Gabigol hoje,
acontece o seguinte com o Gabigol. O Gabigol hoje ele é reserva do Bruno Henrique, que é um jogador improvisado de centroavante. O Gabigol, esse é o momento do Gabigol no Flamengo. Ele é um reserva de um jogador improvisado numa posição que ele fez história no clube. Essa é a realidade do Gabriel Barbosa nesse momento no Flamengo. Ih, olha aqui, já está mandando recado. Muito bem. Davidson Pereira. Espera um pouquinho, garoto, espera um pouquinho. Dos 4 times que estão na semifinal, o Flamengo é o melhor time. No papel, o Flamengo tem o melhor time. Mas eu acho, né, que o Vasco está crescendo, vai dar trabalho para o Atlético Mineiro. O Corinthians está animado, vai dar trabalho para o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro têm times melhores do que Corinthians e Vasco. É a minha opinião. Beleza? Jogou bem taticamente, partida segura. Aproveitar aqui o comentário do Leandro Santos e vou dar a minha opinião sobre o jogo. Partida segura. Define o que foi Flamengo 1, Bahia 0. O Bahia teve uma chance no início do jogo. Uma bola espetacular do Everton Ribeiro. Deixou o Everaldo na cara do gol. E ele chutou para fora. Para um time que precisava de gols, essa foi a única vez que o Bahia chegou de uma maneira perigosa no gol do Flamengo. O Bahia foi muito retraído. O Bahia não foi ousado. E o time do Tite, com aquele modo Tite que a gente conhece, dominou o jogo. Posse de bola, marcação forte. Luiz Araújo, um monstro na recomposição. Luiz Araújo é hoje o principal jogador do time do Flamengo. Ele é fundamental pela parte tática que ele exerce. E principalmente no esquema de jogo do Tite. Ele é fundamental. E o Léo Ortiz vai crescendo muito nesse ranking de importância no time do Flamengo. Hoje, no gol do Arrascaeta, Léo Ortiz é um jogador de uma qualidade técnica impressionante, né? Joga de maneira objetiva, simples, poucos toques na bola. Quando vai desarmar, não faz falta. Ele é um cara que tem uma facilidade para jogar. E ele é um meia, na verdade, né? Ele é zagueiro, mas ele é um meia. Acho que nem volante ele é. Ele é um meia, porque ele tem uma visão de jogo, uma capacidade de passes. E ele acertou um passe sensacional para o Bruno Henrique, que foi brilhante no passe para o Arrascaeta fazer o gol. Então, Léo Ortiz e Bruno Henrique foram espetaculares na jogada do gol. E o Flamengo lá fez 1-0. Pronto. Tranquilo. No primeiro tempo, dominou o jogo. O Bahia não incomodava. O Flamengo teve chance de fazer gol. Defesa maravilhosa do Marcos Felipe, corajosa, né? Saindo lá para abafar o chute do Bruno Henrique. O Flamengo teve outras possibilidades, mas assim, foi um jogo tranquilo. Jogo devagar. O Bahia, pelo time que tem, poderia ter dado muito mais trabalho ao Flamengo. E o Bahia não fez isso. E o Flamengo, pelo potencial que ele tem de time, poderia ter jogado melhor. O Flamengo fez uma partida segura? Fez uma partida segura, mas o Flamengo poderia ter sido mais ousado, mais arrojado, partindo para o ataque. Mas, meus amigos e minhas amigas, esse é o modo Tite. E assim vai levando. Já está na Aí eu discordo um pouco dessa semifinal da análise Copa do de João Brasil. Guilherme, vou dizer a vocês por quê. Ainda Daqui tem a chance pouco. de ganhar o Campeonato Brasileiro, está no páreo, né? Tem um jogo a menos, está a 4 pontos do líder. E vai para as quartas de final da Libertadores da América. Com a possibilidade interessante de chegar à semifinal. Esse é o modo Tite. Desempenho, muitas vezes, abaixo. Pela qualidade de jogadores que tem, podia jogar mais, soltar mais o time. Mas ele fica ali, né? Ele compõe a sua equipe. A defesa hoje não foi
incomodada pelo time do Bahia. O Bahia poucas vezes mandou bola aérea na defesa do Flamengo, a não ser em cobranças de escanteio, que é o ponto fraco da defesa do Flamengo. Então o Bahia realmente não fez nem cosquinha no Flamengo. E o Flamengo, com o modo Tite acionado, só segurando o jogo, tocando, né, armando, e levou numa facilidade, com uma tranquilidade impressionante. Acho que não deu nem para se desgastar muito nesse jogo. Domingo é outro papo. Domingo, aí a rivalidade braba, Flamengo e Vasco, vai ser uma batalha. O Vasco querendo vencer o Flamengo para confirmar a boa fase, querendo, né, dar de alguma forma um troco pelo que aconteceu no primeiro turno, naquela goleada. O Flamengo vai ter que se desdobrar, né? Mas o Flamengo fez realmente um jogo extremamente tranquilo. E vale elogiar uma situação da escalação do Flamengo. O Tite percebeu o descontentamento da torcida, da nação, e o mau futebol dele, não está jogando bolhufas. O Alan não podia jogar, né? Entrou no finalzinho, né? Porque o professor gosta dele, quis colocar ele para jogar lá e tal. Mas não podia jogar. E não jogou. E entrou Everton Araújo. Muito bem no jogo. A reação da torcida na saída dele do campo mostra isso. Ele foi aplaudidíssimo. O cara cumpriu perfeitamente o seu papel. Volante, marcador, ajudando o Flamengo a ter mais intensidade e compondo uma dupla bem interessante com o Léo Ortiz, que ele é um cara que está improvisado ali. O Léo Ortiz ele ainda está se adaptando àquela função. Então, ele muitas vezes não tem aquele cacuete de marcação. Ele não é um cara pegador na marcação. Ele se posiciona muito bem, muitas vezes antecipa a jogada, mas muitas vezes ele tem dificuldade. E o Everton Araújo tem uma facilidade nisso, é um volante nato. Então, ele compôs uma dupla muito interessante com o Léo Ortiz e que teve um equilíbrio bem legal e que ajudou o time. O Everton Araújo, eu tenho a impressão de que ele ganha muitos pontos, né, nessa partida. Demorou, né? Já deveria ter mais oportunidade. Espera aí que eu estou procurando. Então, galera, essas foram as análises aí dos comentaristas. E eu tenho que concordar com algumas coisas que, por exemplo, o João Guilherme falou. Que o Flamengo jogou naquele banho-maria, naquele toca. Eu acho que ele assistiu um jogo diferente do que eu assisti, galera. Porque Flamengo, pelo menos o que eu vi, jogou para frente, marcando sempre a saída do Bahia, não deu oportunidades do Bahia sair jogando, né? É algo que o Bahia gosta. Logo de início o Flamengo começou com a pressão forte, teve boas chances, estava atacando muito bem pela direita, com o Wesley e Gerson ali, estavam fazendo uma boa dupla, Arrascaeta participando bem. Então não achei um time moroso, achei um time bem, um pouco agressivo. Ainda não é aquele Flamengo que a gente está acostumado, mas vale lembrar que o Flamengo tinha 1-0 de vantagem, não dava também para acelerar tanto o jogo e correr risco. Então o Flamengo foi muito seguro na defesa, teve poucas oportunidades que o Bahia teve. Foi um dos melhores jogos assim do Flamengo de modo equilibrado, né, de modo completo. E aí o time foi bem, tanto que no primeiro tempo, no final assim, e logo no segundo tempo também, o Flamengo estava atacando e a gente sentia aquela impressão assim, olha, esse gol tá amadurecendo, tá perto. O Flamengo chegar, o Marcos Felipe teve uma ótima defesa, o Flamengo começou a atacar bem e aí saiu o gol, o Bahia acabou abrindo, poderia o Flamengo fazer mais gols, né? Aumentar essa vantagem, mas saiu com um placar excelente, com alguns jogadores que foram destaques, por exemplo, Luiz Araújo. Ele pode não ter sido brilhante hoje, mas taticamente, seguindo ali a orientação do técnico, marcando, diferenciado o Luiz Araújo. Sem falar também de Everton Araújo também, ótimo partida dele, muito melhor que Alan, muito. Léo Ortiz dispensa comentários, porque o que ele joga é brincadeira.
O que Léo Ortiz joga é brincadeira. Ele joga muito, galera. Tem uma visão assim de jogo incrível. Ele acha passe que, sendo sincero, ele não tem que estar de reserva, mas nunca que Léo Ortiz tem que ser reserva nesse time. Tem que ser titular absoluto. Outro que jogou bem, o Wesley, melhorou muito. Eu me contentei com a partida de hoje de Wesley, porque a gente tem uma certa crítica com ele. Errou uns passes ali, mas em geral achei que ele foi bem, se esforçou muito, cumpriu bem ali a função de atacar, estava conseguindo criar oportunidades, vencer a barreira ali, a marcação do Bahia, e deu conta também de marcar ali jogadores do Tricolor. Então, esse foi o vídeo. Te agradece muito a vocês pela sua presença até aqui, até o final do vídeo. E para dar aquela moral pra gente, né? Mostrar que você gostou do conteúdo, deixa aquele like para nos ajudar, fortalecer aqui o canal Meu Mengão News. A gente tá fazendo as melhorias, tentando trazer para vocês aí o melhor que tem do Flamengo. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá bom? Então, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.